Muito bem. Alô você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Este é o meu, é o seu, é o nosso canal Rumores do Oriente. Que bom que você está aqui. Estamos começando mais um vídeo, mais uma mensagem pertinente para os nossos dias. E se você não é inscrito no canal Rumores do Oriente, eu já te peço, por favor, vá lá, se inscreva, aperte o sininho, que todas as notificações vão cair para você quando vídeos novos forem feitos. E o desejo é que esses vídeos se espalhem como folha de outono, porque é pregação do Evangelho, é Bíblia, é notícia do céu para você, direto do trono de Deus para o seu coração. Por favor, se você não é inscrito ainda, se inscreva lá, ajude-nos a pregar o Evangelho, compartilhe, aperte o sininho, ok? Então, por favor, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, dá essa força para nós aí, dá essa ajuda para nós aí, para esse canal alcançar o maior número de pessoas possíveis com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, tá? O Evangelho puro e cristalino, você encontra aqui no Rumores do Oriente, ok? Muito bem! Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e com a sua família, tá bom? Então hoje, o tema do vídeo de hoje, da mensagem de hoje é o ideal de Deus para o lar cristão. O ideal de Deus para o lar cristão. Amém? Já pegou a sua Bíblia? Não pegou a sua Bíblia ainda? Vai lá, meu querido, vai lá, minha querida, pega a sua Bíblia lá, vamos conferir os textos juntos. Tá bom, meu querido? Muito bem, já traga o seu copo com água, traga o suco, senta aí no sofá, relaxa que nós vamos ter uma mensagem hoje super atual, que foi escrita há muitos anos atrás, há muitos séculos, mas ela é super atual e serve para o nosso ensino. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, amém? Conversar aqui com o nosso amigo Consolador. Hoje eu trouxe uma cadeira para ele, Espírito Santo. Nós cremos pela fé, tem que ser pela fé, né? Que o Espírito Santo está aqui conosco, porque sem ele nós não podemos fazer nada. Nós nem respirando estávamos, então ele está aqui e ele inspirou a Bíblia Sagrada, né, Espírito Santo? Desde já, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar conosco aqui para ministrar mais um vídeo para nós aqui, fazer nós entendermos, né? Que o Senhor seja bem-vindo. Hoje resolvi colocar uma cadeira para o Senhor sentar aqui, ficar mais pertinho de mim. Ele ficava muito alto, né? Olhando para o Senhor lá em cima. Agora o Senhor está aqui do meu ladinho, ministrando minha mente, meu coração também, a mente e o coração dos nossos seguidores. Tá bom, Espírito Santo? Que a tua graça esteja sobre nós, sobre esse canal. Ajuda, Espírito Santo, que esse canal se expanda o máximo possível conforme a tua vontade, para alcançar o maior número de pessoas possível, tá bom? Para salvar pessoas, salvar casamentos, salvar filhos, para o bem da humanidade, o bem daqueles em quem esse vídeo chegar. Por favor, Espírito Santo, aceita nosso louvor, a nossa adoração aqui, e aceita ficar aqui conosco e se sinta bem aqui conosco, tá? No nosso meio, tá bom, Espírito Santo? Fala o nosso coração, usa a minha voz para falar ao coração dos nossos seguidores, tá bom? Muito obrigado e obrigado. Quero sentir realmente a tua presença e que este vídeo faça a diferença na vida das pessoas pelo teu poder, pela tua graça, tá bom, Espírito Santo? Amém, glória a Deus. Vamos lá. Muito bem, tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. O ideal de Deus para o lar cristão. É assim, né, Espírito Santo? Isso aí, o ideal de Deus para o lar cristão, amém? Abra a sua Bíblia para nós fazermos a introdução no livro de São João. São João, capítulo 17. Nós vamos ler o verso 17 também. 17 e 17. São João, capítulo 17, versículo 17. Né, Espírito Santo? É uma passagem muito bonita, né? Amém, né? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Senhor, Espírito Santo, que está conosco aqui. Diz assim:
17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, Espírito Santo, a tua palavra é a verdade. Então santifica na tua palavra. Então, se nós temos que a palavra de Deus que está aqui é a verdade, nós temos que então acreditar e cumprir os requisitos que ela nos pede. É o que nós vamos estudar a partir de agora. Se nós cremos piamente que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e que ela nos santifica, na verdade, porque ela é a verdade, então tudo que está escrito nela é verdade. E o que é verdade, nós devemos buscar o quê? Procurar o quê? Praticar. E este é o objetivo deste canal Rumores do Oriente, fazer com que as pessoas comecem a conhecer mais da Bíblia e comecem a praticar. E vocês vão ver como a vida de vocês vai mudar, assim como mudou a minha, tem mudado, está mudando, vai mudar a vida de vocês para melhor. Não é, Espírito Santo? É para isso que serve a Bíblia Sagrada, é para nos guiar num lugar tenebroso, mas guiar como uma luz, né? Como uma verdade que nós acabamos de dizer aqui. Dito isto, então vamos agora ver o que Deus tem preparado para nós com o ideal dele para o lar cristão. Então agora você vai abrir a sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios, capítulo 5. Muito bem. Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler primeiramente os versos 22 até o 25. Efésios 5, 22 a 25 diz assim. Lembre que o tema é o ideal de Deus para o lar cristão. O ideal de Deus para o lar cristão, mas nem sempre é a realidade do ser humano. Não é essa a realidade que o ser humano quer. Então, não é o ideal de Deus que o ser humano quer. Mas que a partir deste momento, a partir de hoje, nós possamos estar dispostos a cumprir o ideal de Deus para nós, tá bom? E nesse caso, o ideal de Deus para o lar cristão, ok? O lar que professa o nome de Jesus Cristo. O ideal de Deus para esse lar. Vamos lá. 22 a 25 de Efésios 5. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Até aqui, ok? O ideal de Deus para o lar cristão. O conselho dele, através do apóstolo Paulo, é que as mulheres sejam submissas ao marido, como são submissas ao Senhor. Submissão aqui nesse caso não quer dizer escravidão ou humilhação, tá? Nós vamos ver que quer dizer respeito, certo? É saber ouvir, saber conversar, saber partilhar, ok? Porque agora os dois se tornaram o quê? Uma só carne. Então agora não são mais dois, cada um com objetivo, com estradas, caminhos diferentes. Mas os caminhos são iguais. E se os caminhos são iguais, tem que caminhar juntos. Então a mulher submissa, ela vai partilhar ao marido seus ideais, suas necessidades, seus sonhos, seus problemas, seus pesadelos, seus tudos. Isso é submissão. Não é escravidão e nem humilhação, mas é compartilhamento. É a intimidade também na questão de partilhar, como a gente já disse, seus sonhos, suas dificuldades, seus medos, seus projetos, tudo. Isso é ser submissa. É o marido, estou pensando em mudar a janela da direita para a esquerda, o que você acha? Não é chegar, meter a marreta, tirar, quando o marido chegar, mete a cara na janela, não é mais uma janela, já é uma parede. Isso é submissão, é partilhar, é confiar, é conversar, é estar partilhando suas necessidades com seu esposo. Opa, obrigado.
Olha aqui a minha ajudante, tá? Agora todas as vezes ela vai trazer água para mim, porque eu estou conversando, daqui a pouco eu começo a ficar rouco, porque eu me empolgo. Tá bom? Obrigado, minha netinha querida. Deus te abençoe. Tchau. Tchau, boa sorte. Obrigado. Dá licença. Amém. Obrigado. Tá? Muito boa essa água, glória a Deus. Entendemos agora o que é submissão da esposa ao marido. Por quê? Porque o marido é o cabeça da casa, o cabeça da esposa, o sacerdote. Assim como Cristo é o cabeça da igreja. E mulher em profecia simboliza o quê? Significa igreja. E o marido aqui, nesse caso, está fazendo o papel de Cristo com a mulher, que é a igreja. Então a mulher é submissa ao marido. A igreja não ora, não roga a Deus, não pede por Jesus Cristo. Então assim mesmo é submissão, é isso aí. Esse mesmo é a mulher, que é aquilo que eu disse, de conversar, de partilhar. Porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Ok? E sendo assim, como porém a igreja está sujeita a Cristo, a mulher também tem que estar sujeita ao seu marido. Nesses termos que a gente está conversando aqui. Ok? E os maridos devem fazer o quê? Amar as suas esposas. Oh, glória! Amar a sua mulher, a sua esposa, assim como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela. Cristo deu a vida pela igreja. O marido também não deve ser diferente com a sua esposa. Dar a vida, se necessário for, pela sua igreja, pela sua esposa. Tá? Dar a vida no serviço de manhã, de tarde, de noite, hora que for, para sua igreja, sua esposa não sofrer necessidades em casa. Isso também é dar a vida, não é só morrer. Morrer para o eu, morrer para si mesmo e viver para a sua esposa. Cristo morreu para si, ele se esvaziou de Deus e veio viver para a sua igreja. Nós também, como maridos, devemos nos esvaziar de nós mesmos, nossos sonhos, nossos desejos. Agora não são nossos, não são meus, são nossos, meu e de minha esposa. E a gente deve morrer para o eu, nossos ideais, nossos sonhos, nossos desejos, para viver para a esposa. Para sustentar a esposa, para amar a esposa, para não deixar faltar nada para a esposa. Não importa o seu trabalho dia e noite. Não importa o tipo de trabalho, eu tenho que trazer o sustento necessário e ainda o amor necessário para esta mulher linda e maravilhosa que eu tenho dentro de casa. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor, né? Então Cristo se entregou pela igreja e nós devemos nos entregar pelas nossas esposas, né? O verso 28, nós vamos ler diante. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Aquilo que a gente acabou de dizer. Porque somos membros do mesmo corpo. Eis porque deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. Amém? Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém? Então, o relacionamento do casal, esposo e esposa, deve ser como o relacionamento de Cristo para com a igreja. A igreja depende de Cristo, a igreja é submissa a Cristo, e Cristo ama a igreja, se entrega por ela e não deixa faltar nada para essa igreja. Tudo que a igreja precisa, Cristo dá. Assim é o marido com a esposa. A esposa é submissa ao marido, a esposa precisa do marido e o marido tem que amar a esposa a ponto de morrer para si, viver só para ela e não deixar faltar nada, o suficiente, o necessário para o bem-estar daquela esposa. Amém? Glória a Deus, né? Assim também o marido deve amar a sua mulher como é o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque se eu amo a minha esposa, eu cuido dela, fatalmente ela vai cuidar de mim, porque Cristo colocou ela aqui para ser uma ajudadora, para ajudar a cuidar de mim, que muitas vezes eu sozinho não sei me cuidar tão bem assim, né? E nós, como nós somos uma só carne, então ninguém odeia a própria carne, ninguém maltrata a própria carne. Pelo contrário, ama e cuida e nutre essa carne, né? Como Cristo faz com a igreja, ok? Porque os dois já
se tornaram uma só carne, ok? E ele está falando que o mesmo relacionamento que Cristo teve com a igreja, que Cristo tem com a igreja, nós temos que ter com o nosso cônjuge, com a nossa esposa. Mais uma vez, a esposa seja submissa e o marido ame. A esposa compartilhe com o marido, porque o marido é o cabeça da casa. Não é assim que nós fazemos com Cristo, nós não oramos, nós não pedimos, assim também é partilhado essa questão de marido e esposa, ok? O ideal de Deus para o lar cristão. Dá licença mais uma vez. Entendemos o relacionamento, o que é submissão, entendemos o que é autoridade do marido, certo? Agora vamos para Efésios 6, do 1 ao 4, que diz assim: Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Agora, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Amém? Agora, o ideal de Deus para o lar cristão. Nós vimos agora sobre os cônjuges, pai, esposa e esposa. Agora nós vamos ver o relacionamento que deve ter os filhos com os pais e vice-versa, os pais com os filhos. Ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é o que é justo. Porque o mandamento lá, o 5º mandamento, né? Lá vai dizer assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E ele diz aqui que é o primeiro mandamento com promessa. A promessa de Deus é: se os filhos honrar o pai, respeitar, ele vai viver muito tempo nessa terra, ou na terra que ele habitar. Porque os pais têm muito mais experiência do que os filhos. Se o pai já está lá com 40, 50, 60, 70 anos de idade, ele tem toda a capacidade e experiência de guiar o seu filho que está com 19, com 18, com 20, com 25, com 30 anos de idade. Porque se o pai chegou a 50, 60, 70, ele sabe o caminho para chegar lá. E o filho não sabe. E se não obedecer o pai, se mete em enrascada. E muitos hoje estão descendo a sepultura com 13, com 14, com 15, com 16 anos, por causa da desobediência aos pais. Porque o mandamento com promessa é: se obedecer o pai e obedecer a mãe, vai viver muito tempo nessa terra, vai ter longa vida. Tá? E a vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Aqui o pai tem que ter habilidade, a mãe tem que ter habilidade para tratar com os filhos, ainda mais no século XXI, misericórdia, Senhor Jesus. Não, Espírito Santo, do século XXI, dos séculos mais perigosos e mais difíceis de cuidar dos filhos, não é, Espírito Santo? Precisamos do Senhor a todo momento, né? A mídia está aí, plataformas de todo tipo, influência, o sistema, não é assim, Espírito Santo? Misericórdia, misericórdia. Então precisamos de ter muita sabedoria, buscar muito no Senhor, né, Espírito Santo? A sabedoria do Senhor, a misericórdia, para cuidar, para não provocar a ira dos filhos, para saber cuidar dos filhos, tratar os filhos, de modo que quando a gente vai demonstrar o disciplinar, eles aceitem de bom grado. Nós precisamos ser pulso firmes, pontuais, verdadeiros, para quando a gente vai demonstrar ou precisar disciplinar, eles aceitem essa disciplina. E não fiquem irados, não pode provocar a ira dos filhos, porque o mundo está aí exatamente esperando essa brecha para abraçar os nossos filhos. Misericórdia, Espírito Santo, tenha misericórdia de nós, nossos filhos, tá bom? Então os pais devem saber tratar os filhos também, não provocar a ira, mas criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Por isso precisamos a todo momento, Espírito Santo, do Senhor na nossa vida, né? Precisamos a todo momento que o Senhor nos guie através da sua palavra, para nós sabermos criar, cuidar, falar também e ter um bom relacionamento com nossos filhos, tá bom? Então, eu acho que ficou bem entendido o ideal de Deus para o lar cristão. Esposa e esposa se respeitando, se amando, pais, filhos obedecendo aos pais e pais sabendo criar os filhos, sabendo conversar e sabendo demonstrar para não criar ira, mas disciplinar e demonstrar, e quando assim fizer, eles aceitarem de bom grado por causa de um bom relacionamento que existe entre pais. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe. Acho que ficou bem claro, né?
essa questão do esposo com a esposa, dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, tá bom? Os filhos devem obedecer para ter longa vida. Os pais devem saber conviver para, quando precisar, demonstrar os filhos aceitarem de bom grado, e a casa não virá um campo de batalha, mas um lugar de aconchego e de união onde todos gostam de estar, inclusive o Espírito Santo, né? Que Deus abençoe você e eu, Deus abençoe a sua família, o Espírito Santo abençoe o nosso canal, abençoe as famílias de cada um que está assistindo, abençoe a minha família também, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, o Espírito Santo esteja com vocês também aí, em nome do Senhor Jesus. Amém.